primeiro lugar. O Superior Tribunal de Justiça anulou um processo em que o juiz perguntou em primeiro lugar. Agora, cuidado aqui, cuidado. Veja, existe uma exceção a esta regrinha que eu passei, em que o juiz é o último a perguntar. Qual é esta exceção? Plenário do júri. Plenário do júri é uma exceção a esta regra. Por quê? Porque no plenário do júri o juiz é o primeiro a perguntar, está expresso na lei. No plenário do júri o juiz é o primeiro a perguntar, isso está expresso na lei. Nossa, Madeira, tem alguma razão de ser isso? Não, não tem. Não tem. O problema é que essas reformas pontuais, que ficam modificando pequenas coisas, acabam gerando esse tipo de confusão. Vejam, se tiverem curiosidade, peguem o Código de Processo Civil, a exposição de motivos do CPC. Lá, o ministro Alfredo Busaide, ele faz uma citação de Chiovenda, de 1911, tem quase 100 anos. O Chiovenda diz assim: convém decider-se a una riforma fondamentale o rinunciare alla speranza de um sério progresso. Sabe o que é isso? Convém optarmos por uma reforma fundamental ou renunciarmos à esperança de termos um progresso sério. O grande problema das reformas pontuais é esse. Gera esse tipo de incompatibilidade. A regra é o quê? Que o juiz seja o último a perguntar. Pergunta o promotor, pergunta a defesa, pergunta o juiz. Ou, pergunta a defesa, pergunta o promotor, pergunta o juiz. Isso só não vale onde? No plenário do júri. No plenário do júri temos juiz, acusação e defesa para as testemunhas de acusação. Juiz, defesa e acusação para as testemunhas de defesa. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Senhores, estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco. Vamos agora ao segundo bloco. Lembrando antes que temos o nosso e-mail aqui, provafinal@lfg.com.br. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, mande o seu e-mail para nós. Sua opinião é muito importante. Vamos, portanto, ao segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Neste bloco, responderei perguntas de candidatos de todo o país. Até já. Fique conosco. Muito bem. Voltamos agora com o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor. Neste bloco, responderei perguntas de candidatos de todo o país. Antes de começarmos com as perguntas, lembre-se do nosso e-mail, provafinal@lfg.com.br. Mande sua sugestão, seus comentários, suas dúvidas para nós. Teremos o maior prazer em atender. Ok? Vamos então agora à nossa primeira pergunta do bloco Pergunte ao Professor. Na tela. Professor, como é colhida a prova testemunhal? Vejam só, como é colhida a prova testemunhal? Já vimos um pouco nisso no bloco anterior. Vamos aprofundar agora? Vamos lá? Veja. Como funciona isso? Em tese, segundo a lei, a coisa já começa quando se chega ao fórum. No fórum, há locais distintos para o acusado, para as testemunhas, para a vítima. Sim, em tese, né? Porque é difícil os fóruns se adaptarem a essas instalações. Agora, além disso, o que temos além disso? Temos o seguinte: a testemunha entra e senta na sala. Como regra, ela vai ser qualificada e, neste momento, ela pode ser contraditada. O que é a contradita? A contradita é o mecanismo pelo qual se pretende recusar a testemunha. A contradita é o mecanismo pelo qual se pretende recusar a testemunha. Esta é a contradita. Vamos recusar a testemunha. Ok? Tudo bem? E vejam só, prestem atenção aqui. Quais as hipóteses de contradita? Aquelas que conversamos no bloco anterior. Testemunhas dispensadas, testemunhas proibidas.
Estas são as hipóteses que levam à contradita. Tudo bem? Pois bem, terminada a qualificação, e não havendo contradita, ou ainda que tenha havido contradita, se o juiz manteve a opção de ouvir a testemunha, nesta situação, passa-se a colheita da prova. Como é a colheita da prova? Quem pergunta em primeiro lugar para a testemunha de acusação? Fale aí em casa conosco. Quem é? Primeiro, o promotor. Depois, a defesa. Terceiro, o juiz. Esta é a sequência de perguntas. Tudo bem? Tranquilo? Agora vejam aqui um detalhe. Madeira, eu lembro que uma vez eu fui depor no fórum como testemunha. E eu estava com medo de depor na frente do acusado. Eu estava com medo de depor na frente do acusado, porque estava constrangido, eu não queria vê-lo. Madeira, o que pode ser feito nesta situação? Olha que pergunta interessante. A testemunha se sente constrangida. Pense num crime sexual, Deus me livre e guarde. Crime sexual, ou num crime de roubo com um bandido, um acusado violento, grave. Pense nisso. E aí? Nesta situação, a lei nos diz o seguinte: primeira opção, você tenta tirar a testemunha da sala para que ela deponha sob o sistema de videoconferência. Você retira a testemunha da sala para que ela deponha sob o sistema de videoconferência. Como é isso? Mais ou menos o que está acontecendo conosco agora, em que eu falo e os senhores me ouvem aí nas suas casas. Só que no fórum como é? A testemunha vai para uma sala, onde haverá uma câmera com um telão, e baixa-se um telão na sala do juiz. E um conversa com o outro, um interage com o outro. A única diferença para com o que está acontecendo agora é que nós não interagimos. Não interagimos com perguntas e respostas ao vivo, mas no depoimento da testemunha por videoconferência, sim. Vejam, se não houver o sistema de videoconferência, aí eu tiro o acusado da sala. Somente nesta hipótese eu tiro o acusado da sala. Entenderam isso? Está claro isso? Então vejam, vamos lá marcar novamente. Testemunha se sente constrangida. Ela sai da sala para depor sob videoconferência. Se não tiver este sistema, o acusado sai da sala. Tudo bem? Tranquilo? Este é o sistema do código. Ok? Muito bem. Não confundam com a situação em que o acusado ameaça as testemunhas. Se o acusado ameaçar testemunhas, aí cabe o quê? Videoconferência para o acusado. Ok? Essa é uma sutil e importante diferença do sistema. Tudo bem? Muito bem. Vamos agora à nossa próxima pergunta do bloco. Pergunte ao professor. Na tela. Vamos lá. Professor, qual a sequência para as perguntas às testemunhas? Olha só, esse é um tema que causa confusão, o país todo, todos ficam muito tensos com essa pergunta, essa questão da sequência de perguntas. Vamos rever isso, para fixar bem. Qual a sequência de perguntas, hein? Você já sabe. Testemunha de acusação. Testemunha de acusação. Vamos repetir junto comigo aí na sua sala? Vamos lá? Testemunha de acusação. Quem pergunta em primeiro lugar? Promotor. Depois, defesa. Depois, o juiz. Esta é a regra no processo penal brasileiro. Mas existe uma exceção. Qual é a exceção? Plenário do júri. No plenário do júri, quem pergunta em primeiro lugar? O juiz. Juiz, promotor, defesa. Caso sejam testemunhas de acusação. Vamos repetir? Plenário do júri, quem pergunta em primeiro lugar? Juiz, promotor, defesa. Tudo bem? Agora vejam. Atenção aqui para algo de suma importância da prova testemunhal. A forma de pergunta para as testemunhas é a forma direta,
da chamada